Financiamento de campanhas é o tema de hoje do ciclo de debates sobre a reforma política promovida pela Escola do Parlamento. O encontro acontece daqui a pouco, às 7 horas, aqui na Câmara. Conosco, aqui no estúdio, o professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo, Bruno Speck. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, a Câmara dos Deputados aprovou esta semana, na quarta-feira, a proposta que inclui na Constituição a doação de empresas privadas aos partidos. Foi uma decisão acertada, na sua opinião? Foi uma escolha que a Câmara fez entre muitas outras opções. Primeiro, digamos, o histórico dessa decisão é que o Supremo Tribunal Federal, com o andamento do julgamento de uma ação de inconstitucionalidade, colocou em dúvida a constitucionalidade de doações de empresas. Então, a Câmara tinha a opção de ou esperar essa decisão ou tomar uma iniciativa própria declarando essas doações como legais ou ilegais. Então, ela resolveu, nessa primeira leitura, incluir a constitucionalidade das doações empresariais. E, professor, mais abaixo dessa macro questão, sobre se as empresas podem ou não doar para partidos, existe uma outra série de questões por trás disso. Por exemplo, quem pode doar e quanto pode doar? Então, na verdade, o foco agora é muito nessa questão da constitucionalização de uma parte da legislação eleitoral e financeira que normalmente está na lei eleitoral ou na lei de financiamento de partidos, em muitos países. Então, em poucos países, a Constituição explicitamente fala sobre a legitimidade ou legalidade ou veto sobre determinadas doações. Então, concluindo, a parte que falta ainda definir é a parte sobre, por exemplo, a questão se as doações deverão obedecer a um teto máximo, quer dizer, um doador não pode doar mais do que 10 mil, 100 mil ou R$1.000. E a parte também dos limites de gastos, quer dizer, a questão se um candidato não pode gastar mais do que 1 milhão, ou meio milhão, ou 100 milhões, enfim. Então, essas decisões importantes, na verdade, e essas vão moldar o sistema de financiamento, essas faltam ainda. Em relação às empresas? Não, há todo tipo de possibilidade de... eles não estipulam. Não, essa parte vem ainda, potencialmente vem. Né? Tipicamente, numa Constituição, numa legislação eleitoral ou financeira, está inserida a regra, por exemplo, se qualquer empresa pode doar, se empresas que têm relações contratuais com o Estado não podem doar, se empresas devem obedecer a tetos máximos, enfim, tem toda a chance de moldar o sistema de financiamento está aí no próximo passo da legislação ordinária. O professor diz-se que o financiamento privado seria uma porta para a corrupção, na verdade, mas a proibição ela não poderia ocasionar um aumento no caixa 2 de uma campanha, por exemplo? Ela pode, mas não seria muito justo dizer que liberando as doações empresariais, a gente evita o problema de corrupção, ou proibindo as doações empresariais, a gente automaticamente gera a caixa 2. Né? Isso tem muito a ver com uma avaliação sobre a capacidade da Justiça Eleitoral de fiscalizar as regras. E só lembrando um dado importante, há mais de 20 anos atrás, antes de 93, antes do escândalo Collor, as doações de empresas foram proibidas, no entanto, amplamente praticadas pelos partidos políticos. Naquela época, a justiça eleitoral era outra, então não é muito justo, não é muito realista dizer que, uma vez que naquela época a capacidade de fiscalizar era baixa, hoje em dia nós voltaríamos, digamos, ao mesmo estado. Eu acho que a justiça eleitoral tem mais capilaridade, tem mais capacidade, mas, obviamente, o argumento em relação a qualquer legislação eleitoral é sempre a pergunta: o sistema é capaz de cumprir com essas regras ou devemos esperar que haverá subterfúgios ou saídas? Né? O grau de realismo numa legislação eleitoral financeira sempre é um dos principais argumentos para desenhá-la. Como o senhor falou no começo, a Câmara acabou decidindo, essa questão estava no Supremo para decidir como que fica agora com essa decisão da Câmara.
Ficam muitas questões em aberto, né? Primeiro, essa foi só uma de 4 leituras, quer dizer, haverá outra decisão da Câmara numa questão constitucional que deve ser aprovada com 3/5, haverá 2 leituras no Senado e se o Senado mudar, haverá outras leituras na Câmara. Então, nós estamos, esse processo, digamos, de mudança constitucional, de constitucionalização, só começou, ele não terminou, né? E, então, essa é a primeira questão. A segunda questão é a incógnita quanto à reação do Supremo a essa possível mudança, né? Não sabemos se o Supremo interpreta que essas mudanças, se aprovadas, vão sanar os questionamentos que ele levantou, se ele volta a estaca zero, se ele diz que outra ADIM teria que ser impetrada para, de novo, digamos, iniciar um processo de controle da constitucionalidade. Então, há muitas incógnitas, além da incógnita do prazo de decisão do Supremo, né? Porque, como nós sabemos, a quase decisão está parada em função de um pedido de vista que todo mundo comenta, né? E que ninguém entende. E ninguém sabe quanto tempo isso pode demorar também, né? E quais modelos de financiamento adotados por outros países poderiam servir de exemplo aqui para o Brasil? Há muitos exemplos, né? Mas eu acho que o principal olhar deve ser partir do sistema atual e tentar modificá-lo com pequenos passos visando determinados objetivos. Então, esses 2 elementos eu acho que são importantes. Pequenos passos para ter um controle mínimo sobre a possibilidade de ver as reformas efetivamente implementadas e ter objetivos claros, né? E objetivos claros é muito importante porque tem muitos possíveis objetivos. Um seria fortalecer o cidadão. Se nós queremos realmente um sistema que fortaleça o cidadão, nós temos que redesenhar o sistema de financiamento público, porque o atual sistema de financiamento público não fortalece o cidadão. Se nós queremos um sistema que equilibre mais as disputas eleitorais, nós temos que ir para a direção de limitar os gastos de campanhas, né? Tornar os candidatos mais iguais entre si em relação à capacidade de alavancar as campanhas com dinheiro. Então, importante é pequenos passos, primeiro, e segundo, ter objetivos claros da reforma. O senhor falou que o financiamento público não fortalece o cidadão, então um financiamento 100% público aqui no Brasil não resolveria? Não, depende da forma de alocação dos recursos. Atualmente, a alocação de recursos públicos segue um modelo burocrático. Uma parte é alocada via distribuição igualitária entre todos os partidos e uma outra parte maior é alocada via distribuição proporcional. Ambos não levam em conta se o comparecimento dos cidadãos é grande ou pequeno, quer dizer, a participação eleitoral pode cair para 50%, 30%, os partidos ainda receberiam o mesmo montante de recursos. Isso eu acho um modelo que pouco leva em conta a participação do cidadão. Outros modelos de alocação de recursos, por exemplo, adotado no Canadá ou nos Estados Unidos, levam em conta muito mais o cidadão. No Canadá, por exemplo, nós temos um modelo onde o cidadão, ao pagar impostos, ele pode declarar suas doações a partidos, ele terá um desconto integral do imposto de renda do valor até, eu acho que $300 que ele possivelmente tenha doado a um partido. Então, em termos reais, o Estado reembolsa as pequenas doações aos cidadãos. E nos Estados Unidos, nós temos um modelo de fundos complementares para cada $100, $200 que um cidadão doa, o Estado complementa com mais $100, $200 dos recursos públicos. Então, mais uma vez, quem decide sobre a alocação dos recursos públicos é o cidadão e não um modelo burocrático. Professor, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara e um bom debate para você logo mais. Muito obrigado.